Capítulo 3, no qual se conta a graciosa maneira que teve Dom Quixote em armar-se cavaleiro. Ralado com este pensamento, apressou Dom Quixote a sua parca ceia, e ao cabo dela chamou a sós o vendeiro, e fechando-se com ele na cavalariça, se lhe ajoelhou diante, dizendo-lhe: Nunca donde estou me levantarei, valoroso cavaleiro, enquanto vossa cortesia me não outorgar um dom que lhe peço, o qual redundará em vosso louvor e proveito do gênero humano. O vendeiro, que viu o hóspede aos seus pés e ouviu semelhantes razões, estava enleado ao olhar para ele, sem atinar no que fizesse ou lhe respondesse, e teimava com ele que se levantasse. Não havia como convencê-lo, enquanto por fim lhe não disse que lhe outorgava o que pedia. Não esperava eu menos da vossa grande magnificência, senhor meu, respondeu Dom Quixote. E assim vos digo que a mercede vos hei pedido e que a vossa liberalidade me afiança é que amanhã mesmo me hajais de armar cavaleiro. Esta noite, na capela deste vosso castelo, velarei as armas, e amanhã, como digo, se cumprirá o que tanto desejo, para poder, como se deve, ir por todas as 4 partes do mundo, buscar aventuras em proveito dos necessitados, como incumbe à cavalaria e aos cavaleiros andantes, qual eu sou, por inclinação de minha índole. O vendeiro, que era, como já se disse, folgazão, e já tinha seus barruntos da falta de juízo do hóspede, acabou de o reconhecer quando tal lhe ouviu, e, para levar a noite de risota, determinou fazer-lhe a vontade, pelo que lhe disse que andava muito acertado no que desejava, e que tal deliberação era própria de senhor tão principal como ele lhe aparecia ser, e como sua galharda presença o inculcava, e que também ele lhe falava, quando ainda mancebo se havia dado a aquele honroso exercício, andando por diversas partes do mundo à busca de suas aventuras, sem lhe escapar recanto nos arrebaldes da Málaga, ilhas de Riarán, Compasso de Sevilha, mercados de Segóvia, Oliveira de Valença, Praça de Granada, Praia de Sanlúcar, Potro de Córdova, Vendas de Toledo e outras diversas partes, onde tinha provado a ligeireza dos pés, a sutileza das mãos, fazendo muitos desmandos, requestando a muitas viúvas, enxovalhando algumas donzelas, enganando menores e finalmente dando-se a conhecer por quantos auditórios e tribunais há, por quase toda a Espanha. Por derradeiro tinha vindo recolher-se àquele seu castelo, onde vivia dos seus teres e dos alheios, recebendo nele a todos os cavaleiros andantes, de qualquer qualidade e condição que fossem, só pela muita afeição que lhes tinha, e para que repartissem com ele os seus haveres a troco dos seus bons desejos. Disse-lhe também que naquele seu castelo não havia capela em que pudesse velar as armas, porque a tinham demolido para a reconstrução, porém que ele sabia poderem-se as armas velar onde quer que fosse, em caso de necessidade, e que naquela noite as velaria num pátio do castelo, e pela manhã, trazendo ao nosso Senhor, se fariam as devidas cerimônias, de maneira que ficasse armado o cavaleiro, e tão cavaleiro como os mais cavaleiros do mundo. Perguntou-lhe se trazia dinheiros. Respondeu-lhe Dom Quixote que nem branca, porque nunca tinha lido nas histórias dos cavaleiros andantes, que nenhum os tivesse trazido. A isto disse o vendeiro que se enganava, que posto nas histórias, se não achasse tal menção, por terem entendido os autores delas não ser necessário especificar uma coisa tão clara e indispensável, como eram o dinheiro e as camisas lavadas, nem por isso se havia de acreditar que não o trouxessem tal,
e assim tivesse por certo e averiguado que todos os cavaleiros andantes, de que tantos livros andam cheios e rasos, levavam bem petrechadas as bolsas para o que desse e viesse, que igualmente levavam camisas e uma caixinha pequena de ungüentos para se guarnecerem das feridas que apanhassem, porque nem sempre se lhes depararia quem os curasse nos campos e desertos onde combatessem, e donde saíssem escalavrados, a não ser que tivessem por aí, ou por si, algum sábio encantador, que para logo os socorresse, trazendo-lhes pelo ar alguma nuvem, alguma donzela ou anão, com redoma de água de tal virtude que em provando dela uma só gota, sarassem logo de qualquer lanho ou chaga, como se nada fosse. Que os passados cavaleiros sempre tiveram por bom acerto que os seus escudeiros fossem prevenidos de dinheiro e outras coisas necessárias, como fios e ungüentos. E quando acontecia não terem escudeiros, o que era raríssimo, eles próprios em pessoa levavam tudo aquilo ao disfarce em alguns alforjes, figurando ser coisa de mais tomo, porque, a não ser por semelhante motivo, isso de levar alforjes não era muito admitido entre os cavaleiros andantes. Por isso lhe dava de conselho, ainda que por enquanto bem lhe pudera ordenar como afilhado, que brevemente o seria, que daí em diante não tornasse a caminhar assim, espúrio de cunquibus e mais adminículos necessários, e quando menos o pensasse, lá veria quanto lhe aproveitavam. Prometeu Dom Quixote executar com toda a pontualidade o bom conselho. Deu-se logo ordem a serem veladas as armas num pátio grande pegado com a venda, e juntando todas as suas, Dom Quixote as empilhou para cima de uma pia ao pé de um poço, embraçando a sua adarga. Empunhou a lança e com gentil donar começou a passear diante da pia, quando já de todo se acabava de cerrar a noite. Contou o vendeiro a todos que na venda estavam a mania do seu hóspede, a vela das armas e a cerimônia que se preparava para lhes vestir. Admirados de tão estranho desatino, foram-se todos espreitar de longe e viram o homem andar umas vezes com sossegada compostura passeando, outras parar arrimado à sua lança de olhos fitos nas armas. Como com ser noite bem fechada, tão clara era a lua, que podia competir com o próprio astro que lhe emprestava a luz, com maneira que tudo quanto o novel cavaleiro fazia era de todos desfrutado. Lembrou-se neste comenos um dos arrieiros, que na pousada se achavam, de ir dar de beber às suas cavalgaduras, para o que lhe foi necessário tirar de cima da pia as armas de Dom Quixote. Este, vendo-o acercar-se, lhe disse em alta voz: "Ó tu, quem quer que sejas, atrevido cavaleiro, que vens tocar nas armas do mais valoroso andante que jamais cingiu espada, olha o que fazes, e não lhes toques, se não queres deixar a vida em paga do teu atrevimento." Não curou destas bravatas o arrieiro, e antes curara delas que fora curar-se em saúde, lançou mão daquelas trapalhadas e arremessou-as para longe. Vendo aquilo, Dom Quixote levantou os olhos aos céus e, posto o pensamento, como se deixa entender, em sua senhora Dulcineia, disse: "Assisti-me, senhora minha, na primeira afronta que a este vosso avassalado peito se apresenta. Não me falte neste primeiro transe o vosso amparo." E dizendo estas e outras semelhantes razões, largando a adarga, alçou a lança às mãos ambas, e com ela descarregou tamanho golpe na cabeça do arrieiro, que o derrubou no chão tão maltratado que, a pregar-lhe segundo, não houvera que chamar cirurgião para o despenar. Feito o que, apanhou e repôs no seu lugar as suas armas,
e tornou-se ao passeio com a mesma serenidade do princípio. Dali a pouco, sem se saber o que era passado, porque o arrieiro ainda estava sem acordo, chegou outro com igual intenção de dar água aos seus machos, e tanto como buliu nas armas para desempachar a pia, Dom Quixote, sem dizer palavra e sem pedir auxílio a ninguém, largou outra vez a adarga e alçou de novo a lança e, sem fazê-la pedaços, escangalhou em mais de 3 a cabeça deste segundo arrieiro, porque ele abriu em 4. Ao ruído acudiu toda a gente e o próprio vendeiro. Vendo isto, Dom Quixote embraçou sua adarga e, metendo a mão na espada, disse: Ó Senhora da formosura, essoço e vigor do meu debilitado coração, lance é este para pordes os olhos da vossa grandeza neste cativo cavaleiro, que a tamanha aventura é chegado. E com isso recobrou ao seu parecer tanto ânimo que nem que o acometessem todos os arrieiros do mundo fizera pé atrás. Os companheiros dos feridos, vendo-os naquele estado, começaram de longe a chover pedras sobre Dom Quixote, o qual, o melhor que podia, se ia delas anteparando com a sua adarga, e não ousava apartar-se da pia, para não desamparar as suas armas. Vozeava o vendeiro para que deixassem o homem, porque já lhes tinha dito que era doido, e por doido se livraria, ainda que os matasse a todos. Mas alto, porém, bradava Dom Quixote, chamando-lhes aleivosos e traidores, e acrescentava que o senhor do castelo era um covarde e mal nascido cavaleiro por consentir que assim se tratassem os cavaleiros andantes, e que, a ter já recebido a ordem de cavalaria, ele o ensinara. De vós todos, canzoada baixa e soez, nenhum caso faço. Atirai-me, chegai, vinde e ofendei-me enquanto puderdes, que vereis o que pago que levais da sandice e demasia. Dizia aquilo com tanto brio e denodo que infundiu pavor nos que o acometiam. E tanto por isto, como pelas persuasões do locandeiro, deixaram de o apedrejar, e ele deu aso para levarem os feridos, e continuou na vela das armas com a mesma quietação e sossego que havia a princípio. Não pareceram bem ao dono da casa os brincos do hóspede, e determinou abreviar e dar-lhe a negregada ordem de cavalaria, sem perda de tempo, antes que mais alguma desgraça sucedesse. E assim, aproximando-se-lhe, se lhe desculpou da insolência daquela gente baixa, sem ele saber de tal, mas que bem castigados ficavam do seu atrevimento. Repetiu-lhe o que já lhe tinha dito, e que naquele castelo não havia capela, e para o pouco chito que faltava, bem podia isso dispensar-se, que o essencial para ficar armado cavaleiro consistia no pescoção e na espadeirada, segundo ele sabia pelo cerimonial da ordem, e que isto até no meio de um campo se podia fazer, que pelo que tocava ao velar das armas, já o tinha cumprido, sendo bastante 2 horas de vela, e tendo ele estado nisso mais de 4. Tudo lhe acreditou Dom Quixote, e respondeu que estava ali pronto para lhe obedecer, e que finalizasse com a maior brevidade que pudesse, porque, se tornasse a ser acometido depois de armado cavaleiro, não deixaria pessoa viva no castelo, exceto as que o senhor castelão lhe mandasse, que a essas, por seu respeito, perdoaria. Avisado e medroso, o castelão trouxe logo um livro, em que assentava a palha e a cevada que dava aos arrieiros, e com um coto de vela de sebo que um muchacho lhe trouxera aceso, e com as 2 sobreditas donzelas, voltou para o pé de Dom Quixote, mandou-o pôr de joelhos, e lendo no seu manual em tom de quem recitava alguma oração devota, no meio da leitura levantou a mão, e lhe descarregou no cachaço um bom pescoção, e logo depois com a sua mesma espada uma pranchada,
sempre rosnando entre os dentes, como quem rezava. Feito isto, mandou a uma das donzelas que lhe cingisse a espada, o que ela fez com muito desembaraço e discrição. E não era necessária pouca para não rebentar de riso em cada circunstância da cerimônia. Porém, as proezas que já tinham visto do novo cavaleiro lhes davam mate à hilaridade. Ao cingir-lhe a espada, disse-lhe a boa senhora: Deus faça a vossa mercê, muito bom cavaleiro, e lhe dê ventura em lides. Perguntou-lhe Dom Quixote como se chamava, para ele saber dali avante a quem ficava devedor pela mercê recebida, porque era a sua atenção repartir com ela da honra que viesse a alcançar pelo valor do seu braço. Respondeu ela com muita humildade que se chamava Tolosa e que era filha de um remendão natural de Toledo, que vivia nas logitas de Sancho Bienaya, e onde quer que ela estivesse, o serviria como ao seu senhor. Dom Quixote lhe replicou que, por amor dele, lhe fizesse mercê daí em diante de se tratar por Dom, e se chamasse Dona Tolosa, o que ela lhe prometeu. A outra calçou-lhe a espora, e com esta se passou quase o mesmo colóquio. Perguntou-lhe ele o nome, ao que ela lhe respondeu que se chamava Moleira e que era filha de um honrado moleiro de Antequera. A esta também Dom Quixote pediu que usasse Dom e se chamasse Dona Moleira, oferecendo-lhe novos serviços e mercês. Feitas, pois, a galopes as, até ali nunca vistas, cerimônias, já tardava a Dom Quixote a hora de se ver encavalgado e sair farejando aventuras. Aparelhando sem mais detença o seu Rocinante, montou-se nele e, abraçando o seu hospedeiro, lhe disse coisas tão arrebasadas em agradecimento a havê-lo armado cavaleiro, que não há quem acerte referi-las. O vendeiro, para o ver já fora da venda, respondeu às suas palavras com outras não menos retóricas, porém muito mais breves, e sem lhe pedir a paga da pousada, o deixou ir nas boas horas. Capítulo 4. Do que sucedeu ao nosso cavaleiro saindo da venda. Queria já amanhecer quando Dom Quixote saiu da venda, tão contente e bizarro, e com tanto alvoroço por se ver armado o cavaleiro, que a alegria lhe rebentava até pelas cilhas do cavalo. Mas, recordando-se do conselho do hospedeiro acerca das prevenções tão necessárias que devia levar consigo, especialmente no artigo dinheiro e camisas, determinou voltar à casa, para se prover de tudo aquilo, e de um escudeiro, é claro, deitando logo o sentido à pessoa de um lavrador seu vizinho, que era pobre e com filhos, mas de molde para o ofício de escudeiro de cavalaria. Com este pensamento, dirigiu o Rocinante para sua aldeia. O animal, como se adivinhara a vontade do dono, começou a caminhar com tamanha ânsia que nem quase assentava os pés no chão. Pouco tinha andado quando o cavaleiro se figurou que, à mão direita do caminho e de dentro de um bosque, saíam umas vozes delicadas, como de pessoa que se lastimava, e apenas as ouviu e disse: Graças rendo ao céu pela mercê que me faz, pois tão depressa me põe diante ocasião de eu cumprir o que devo à minha profissão e realizar os meus bons desejos. Estas vozes solta-as, sem dúvida, algum ou alguma, que está carecendo do meu favor e ajuda. E, torcendo as rédeas, encaminhou o Rocinante para donde vinham os gritos. Aos primeiros passos que deu no bosque, viu uma égua presa a uma azinheira e atado a outra um rapazito nu da cintura para cima. É de seus 15 anos, era o que se lastimava, e não sem causa porque o estava com uma correia açoitando um lavrador de estatura alentada, acompanhando cada açoite com uma repreensão e conselho, dizendo: Boca fechada e olho vivo!
Ao que o rapaz respondia: Não tornarei mais, meu amo. Pelas chagas de Cristo eu prometo não tornar. Eu prometo daqui em diante tomar mais sentido no gado. Vendo Dom Quixote aquilo, exclamava furioso: Descortês cavaleiro, mal parece haver-de-vos com quem vos não pode resistir. Sobe ao vosso cavalo e tomai a vossa lança, que arrumada a azinheira estava de feito uma. Eu vos farei conhecer que isso que estáis praticando é de covarde. O lavrador, que viu iminente aquela figura carregada de armas, brandindo-lhe a lança ao rosto, deu-se por morto, e com reverentes palavras lhe respondeu: Senhor cavaleiro, este rapaz que eu estou castigando é o meu criado. Serve-me de guardar um bando de ovelhas que trago por estes contornos, mas é tão descuidado que de dia a dia me falta uma. E por eu castigar o seu descuido ou velhacaria, diz que eu o faço por forreta, para lhe não pagar por inteiro a soldada. Oh Deus, em minha consciência que mente. Mente na minha presença, vilão ruim, disse Dom Quixote. Voto ao sol que nos alumia, que eu estou, vai não vai, para atravessar-vos com esta lança. Pagai-lhe logo sem mais réplica. Quando não, por Deus que nos governa, como neste próprio instante eu dou cabo de vós, desatai-o de repente. O lavrador abaixou a cabeça e, sem dizer mais palavra, desatou o ovelheiro. Perguntou-lhe Dom Quixote quanto seu amo lhe devia. Respondeu ele que 9 meses, à razão de 7 reais cada mês. Fez Dom Quixote a conta e viu que somava 63 reais. E disse ao lavrador que lhos contasse logo, se não queria pagar com a vida. Respondeu o camponês, aterrado em tão estreito lance, que já lhe havia jurado e não tinha ainda jurado coisa alguma, que não eram tantos, porque havia para abater 3 pares de sapato que lhe havia mercado e mais R$1 de 2 sangrias que lhe tinham dado, estando enfermo. Está tudo muito bem, então, disse Dom Quixote, mas os sapatos e as sangrias fiquem em desconto dos açoites que sem culpa lhe deste. Porquanto, se ele rompeu o couro dos sapatos que vós pagastes, vós rompeste-lhes o do seu corpo. E se o barbeiro lhe tirou o sangue, estando doente, também vos lhe tirastes, estando ele são. Portanto, neste particular não há mais que ver. Estamos com as contas justas. O pior é, senhor cavaleiro, que não tenho aqui dinheiro comigo. Acompanha-me tu à casa, André, e lá eu te pagarei de contado. Eu ir com ele? Disse o rapaz outra vez. Mal pesar viesse por mim. Não, senhor, nem pensar em tal. Se tornasse a ver comigo a sós, esfola-me que nem um São Bartolomeu. Tal não fará, respondeu Dom Quixote. Basta que eu mande, para ele me catar respeito. Jure-mo ele pela lei da cavalaria que recebeu. Deixá-lo-ei ir livre, e dou-te o pagamento por seguro. Vossa mercê, veja, senhor, o que diz, replicou o rapazito, que este meu amo não é um cavaleiro, nem recebeu ordem nenhuma de cavalaria. É o João Aldudo, o rico vizinho de Quintamar. Pouco importa isso, obtemperou Dom Quixote, que em Aldudos também pode haver cavaleiros. E demais, cada um é filho das suas obras. Isso é verdade, acudiu André. Mas este meu amo, de que obras há de ser filho, pois me nega a paga do meu suor a trabalhos? Não nego tal, meu rico André, respondeu o lavrador. Dá-me o gosto de vir comigo, venha, que eu juro por quantas castas de cavalarias haja no mundo, de pagar, como tenho dito, até a última, e em moedinha defumada.
Os defumados vos dispenso eu, disse Dom Quixote. Dai-lhe os reales, sejam como forem, e sou contente. E olhai lá se o cumpres, segundo jurastes. Quando não, pelo mesmo juramento vos rejuro eu que voltarei a buscar-vos e castigar-vos, e que de força vos hei de achar, ainda que vos escondais no mais fundo que uma lagartixa. E se quereis saber quem isto vos intima, para ficardes mais deveras obrigado a cumprir, sabei que sou o valoroso Dom Quixote de la Mancha, o desfazedor de agravos e sem razões. Ficai-vos com Deus, e não esqueçais o prometido e jurado, sob pena do que eu já vos disse. Com o que meteu esporas ao Rocinante, e em breve espaço se apartou deles. Seguiu-o com os olhos o lavrador, e quando o viu já fora do bosque e do alcance, voltou-se para o seu criado André e lhe disse: Vinde cá, meu filho, que vos quero pagar o que vos devo, como aquele desfazedor de agravos me ordenou. Eu juro, respondeu André, que muito bem fará vossa mercê em cumprir o mandamento daquele bom cavaleiro. Que 1000 anos viva, que segundo é valoroso e bom juiz, assim Deus me dê saúde. Como se não me paga, voltará e há de executar o que disse. Eu também o juro, disse o lavrador, mas pelo muito que eu te devo, eu vou primeiramente acrescentar a dívida, para ficar sendo maior a paga. E travando-lhe do braço, o tornou a atar na azinheira, onde ele deu tantos açoites que o deixou por morto. Chamai-me agora, senhor André, pelo desfazedor de agravos, dizia o lavrador, e vereis como não desfaz este, ainda que, segundo entendo, por enquanto ainda ele não está acabado de fazer, porque me estão vindo as ondas de te esfolar vivo como tu receavas. Mas afinal desatou-o, e lhe deu licença para ir buscar o seu juiz, que lhe executasse a sentença que dera. Partiu André, algum tanto trombudo, prometendo que ia à busca do valoroso Dom Quixote de la Mancha para lhe contar ponto por ponto o que era passado, e dizendo que o amo desta vez lhe havia de pagar 7 por 1. Assim mesmo, porém, foi-se a chorar, e o amo ficou a rir. Ora, aqui está como desfez aquele agravo o valoroso Dom Quixote, o qual, contentíssimo do sucedido, por lhe parecer que dera alto e felicíssimo começo às suas cavalarias, ia todo cheio de si, caminhando para a sua aldeia e dizendo a meia voz: bem te podes aclamar ditosa sobre quantas hoje existem na terra, ó das belas, belíssima Dulcinea del Toboso, pois te coube em sorte haveres sujeito e rendido ao teu querer tão valente e nomeado cavaleiro, qual é e será Dom Quixote de la Mancha, o qual, segundo sabe todo mundo, ontem recebeu a ordem da cavalaria, e já hoje desfez a maior violência e o pior agravo que a sem razão formou, e a crueldade cometeu. Sim, hoje tirou das mãos o tagante àquele desapiedado inimigo, que tanto sem causa estava açoitando um melindroso infante. Nisto chegou a um caminho em cruz, e para logo lhe vieram a lembrança as encruzilhadas em que os cavaleiros andantes se detinham a pensar por onde tomariam. Para os imitar, se conservou quieto por algum espaço, e depois de ter muito bem cogitado, deixou-o à escolha do Rocinante, o qual seguiu o seu primeiro intuito, que foi correr para a cavalariça. Como houve andado obra de 2 milhas, descobriu Dom Quixote um grande tropel de gente, que eram, como depois se veio a saber, uns mercadores de Toledo, que se iam a Múrcia à compra de seda. 6 eram eles, e vinham com seus guarda-sóis, com mais 4 criados a cavalo,
e 3 moços de mulas a pé. Apenas Dom Quixote avistou todo aquele gentil, teve logo para si ser coisa de aventura nova, e para imitar em tudo o que lhe parecia possível os passos que lera, entendeu vir de molde para o caso uma coisa que lhe veio à ideia, e assim com gentil portamento e denodo, firmando-se bem nos estribos, apertou a lança, conchegou a adarga ao peito e, posto no meio do caminho, se deteve à espera de que chegassem aqueles cavaleiros andantes, que já por tais os julgava. Quando chegaram à distância de se poderem ver e ouvir, alçou a voz e com gesto arrogante disse: todo mundo se detenha! Se todo mundo não confessa que não há no mundo todo donzela mais formosa que a Imperatriz da Mancha, a 100 par Dulcinea del Toboso. Estacaram os mercadores, ouvindo aquelas vozes e mais, vendo a estranha figura que as proferia, e por uma e outra causa logo entenderam estarem metidos com um orate, mas sempre quiseram ver mais devagar em que pararia aquela intimação. Um deles, que era o seu tanto brincalhão e discreto que farte, respondeu: oh, senhor cavaleiro, nós outros não conhecemos bem quem seja essa boa senhora que dizeis. Deixai-no lá ver, que a ser ela de tanta formosura como encarecestes, de boa vontade e sem recompensa alguma confessaremos a verdade que exiges de nós. Se a vireis, replicou Dom Quixote, que avaria fora confessardes evidência tão notória. O que importa é que sem haver o acrediteis, confesseis, afirmeis, jureis e defendais. Quando não, entrareis comigo em batalha, gente descomunal e soberba, que ou venhais um por cada vez, como pede a ordem da cavalaria, ou todos de rondão, como é costume nos da vossa ralé. Aqui vos aguardo, confiado na razão que por mim tenho. Senhor cavaleiro, respondeu o mercador, eu suplico a vossa mercê, em nome de todos esses príncipes que presentes somos, que para não encarregarmos as consciências, confessando uma coisa que nunca vimos nem ouvimos, e mais, sendo tanto em menoscabo de todas as imperatrizes e rainhas da Alcárria, da Extremadura, que seja vossa mercê servido de nos mostrar algum retrato da senhora, pelo menos, ainda que não seja maior do que um grão de trigo, que pelo dedo se conhece o gigante, e só com isso ficaremos satisfeitos e seguros, e sua mercê obedecido e contente. E até creio que já vamos estando tanto em favor dela que, ainda que o seu retrato nos mostre ser torta de um olho e do outro destilar vermelhão e enxofre, apesar disso nos comprazermos a vossa mercê, diremos em seu abono quanto se quiser. Ora, não destila, canalha infante, isto que dizeis, respondeu Dom Quixote aceso em cólera. Destila âmbar, algália entre algodões, e não é torta nem corcovada, senão mais direita que um fuso de guarda-rama. Vós outros ides pagar a grande blasfêmia que proferistes contra tamanha beldade, como é a minha senhora. E nisto arremeteu logo com a lança em riste contra o que lhe falara, e com tanta fúria e de enojado que, se a boa sorte não permitira que no meio do caminho esbarrasse e caísse o Rocinante, mal passaria o atrevido mercador. Com o estender-se do cavalo, foi Dom Quixote rondando um bom pedaço pelo campo, sem lograr levantar-se, por mais que fizesse. Tanto era o empacho da lança, adarga, esporas e selada, e o peso da armadura velha. Enquanto barafustava para se erguer sem o conseguir, dizia: não fujais, gente covarde, gente refesse. Reparai que se estou aqui estendido, não é por culpa minha, senão do meu cavalo. Um moço de mulas dos que ali vinham, e que não devia ser dos mais bem intencionados,
ouvindo ao pobre estirado tantas arrogâncias, não o pôde levar à paciência sem lhe apresentar um troco pelas costelas, e chegando-se a ele, tomou a lança, descê-la em pedaços, e com um dos troços dela começou a dar ao nosso Dom Quixote pancadaria tão basta, que a despeito e pesar de suas armas, o moeu como bagaço. Bradavam-lhe os amos que lhe não desse tanto, que o deixasse, mas o moço, que estava já fora de si, não quis acomodar-se antes de desafogar toda a sua ira, e agarrando nos mais troços da lança, os acabou de desfazer sobre o miserável caído, que debaixo daquele temporal de pancadaria não deixava de vociferar ameaças contra o céu e a terra e os que lhe pareciam malandrins. Cansou-se o moço e os mercadores seguiram sua jornada, levando para toda ela matéria de comentários à custa do pobre acabrunhado. Este, depois que se viu só, tornou a fazer diligências para se erguer, mas se, quando são e bom, não o tinha podido, como o poderia agora, moído e quase desfeito? E ainda se tinha por ditoso, imaginando que, enfim, era desgraça própria de cavaleiros andantes, e de toda a atribuía a faltas do seu cavalo. Em suma, nem mover-se podia, de derreado que estava todo o corpo.